Olá, começamos mais um programa da série Tome Ciência, desta vez no estúdio da TV Assembleia de Alagoas. Eu não sei se você sabe, mas os primeiros remédios que a gente tem conhecimento de existir no mundo surgiram das plantas, isso nos anos 1500 a.C. Em alguns outros momentos, como na Idade Média, por exemplo, o uso de ervas e infusões chegou a ser considerado uma bruxaria. Mas, com o desenvolvimento do conhecimento humano, ficou mais do que natural vivemos tomando vacinas, comprimidos, muitas vezes até em demasia, né? Atualmente, as plantas são até modificadas geneticamente para produzir substâncias que podem curar. E cada vez mais os brasileiros tendem a adotar tratamentos à base das plantas medicinais. Entre 2013 e 2016, a procura por esses produtos no Sistema Único de Saúde mais que dobrou, cresceu 161%. Deixa eu então apresentar para vocês os nossos convidados, aqueles que vão ajudar a gente a entender como é que uma planta pode virar remédio. Leopoldo Clemente Barato é professor do curso de farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. É o atual presidente da Sociedade Brasileira de Farmacognósia. Nossa senhora, esse nome a gente cansa de errar. Bem da verdade é comum errar. É um trava-língua, né? É um trava-língua. Bem, ele coordena projetos de pesquisa na área de bioprospecção de plantas medicinais, com foco em plantas nativas amazônicas. Vou agora apresentar o nosso segundo convidado. Ele é o Diego Veras Wilk. Falei certo o nome? Sim. Vamos lá. Com doutorado em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará, ele trabalha com produtos naturais marinhos. Fez pós-doutorado na Fiocruz e é professor na Universidade Federal do Ceará, onde coordena também o Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia Marinha. Leopoldo, para começar com você, existem remédios vindo dos próprios animais, como até a insulina que tiravam do porco, minerais. Qual é a dimensão estatística, digamos assim, que as plantas têm na produção de remédios? Então, a gente tem uma rica biodiversidade, né, no mundo inteiro. O Brasil, especialmente, concentra uma gama enorme de espécies vegetais. E praticamente todas as plantas a gente vai encontrar substâncias químicas que, de algum modo, vão ter alguma propriedade medicinal. Né? A questão é a gente descobrir, investigar e testar, né, para certas atividades e comprovar o seu uso. Né? Como é que é para o cientista? Porque a gente até hoje fica com aquela curiosidade, como é que aquela curandeira, né, descobriu que aquela planta curava dor de barriga, né, do filho dela. É um pouco assim, é intuitivo, tem alguma lógica, como é que é o processo, né, de buscar a planta? É bastante empírico, né? Todo esse conhecimento tradicional, esse conhecimento popular a respeito do uso de plantas medicinais, ele surge a partir da experimentação, tentativa e erro. Então, a gente volta e meia se surpreende, né, como esse conhecimento tradicional ele é comprovado cientificamente muito tempo depois, né? Então, a gente tem o exemplo da ayahuasca, por exemplo, né, que os indígenas usavam em rituais sagrados, né, e eles associavam duas espécies, né, para obter um efeito alucinógeno que iria elevar então, os seus espíritos, né, e eles, então, se comunicarem com os deuses da floresta. Curiosamente, as duas plantas separadamente não têm atividade nenhuma, somente em associação. Então, a gente se intriga, né? Como é que eles descobriram que essa associação teria esse efeito? E assim, da mesma forma, com todas as outras espécies, né? Sejam os indígenas que usavam, então, espécies contra a malária, por exemplo, né? Os caboclos ribeirinhos, né? Então, a gente sempre fica bastante intrigado como é que esse conhecimento surgiu. Mas surgiu da tentativa e erro, né? Então, um caso muito comum na Amazônia também é aquele prato típico, a maniçoba, né, que os indígenas usam as folhas da mandioca brava e eles cozinham durante 7 dias para então ser comido aquele prato. Né? Então a gente até brinca, será que eles testaram os 7 dias? Será que no primeiro dia comeram e morreram? No segundo morreram? Consta que é venenosa demais. Exatamente. Né? Então, 7 dias de cozimento para você poder comer. Então, como é que eles descobriram isso? Né? Morreram muito, certamente. É uma grande pergunta, uma grande dúvida que fica. Né? Diego, do ponto de vista de uma pesquisa de remédio, tá? Deve ter sido difícil lá no passado terem testado as coisas de dentro do mar.
como é que veio, como é que começou essa ideia de pegar até alguns tipos de vegetal, digamos assim, podem ser, mas você trabalha com uma gama muito mais ampla, né? Para dentro d'água descobrir remédio. Como é que é isso? Sim, os produtos naturais marinhos, da forma como a gente estuda sistematicamente, né, pela ciência, eles têm uma história altamente recente. Então, um contraponto, né, a essa história de alguns milhares de anos que a humanidade já entra em contato com organismos terrestres, não acontece da mesma forma para os organismos marinhos. Eles foram, por muito tempo, fonte de alimento, principalmente. Mas a partir da década de 50, começou-se a estudar sistematicamente, por várias razões. Primeiro, a gente encontrou dificuldade de acesso às grandes profundidades, ao conhecimento da vida marinha. Então, nesse cenário, Jacques Cousteau, da Marinha Francesa, né, ele teve um papel decisivo, que ele trabalhou num equipamento de mergulho seguro, mergulho autônomo, e isso aí foi um dos grandes marcos que alavancou o início da pesquisa. Porque todo mundo conhece ele por causa dos documentários, das explorações, mas ele teve uma marca importante na ciência. O mergulho com cilindro de ar comprimido, né, autônomo, que ele é bastante seguro. E antes disso se fazia o mergulho com escafandro, né, aquele que a gente vê em filmes bastante antigos, e é muito perigoso, porque quando o motor que fazia a injeção de ar tinha qualquer tipo de problema, o mergulhador sofria uma série poderia sofrer uma série Mas de houve assim uma pessoa ou uma marca para dizer, poxa, remédio, né? Como é que foi essa cação? Porque na parte das plantas medicinais havia uma tradição, né, que vem de longe. Começou principalmente com a curiosidade dos químicos, porque as moléculas encontradas em organismos marinhos, elas têm estruturas, o esqueleto básico delas difere consideravelmente. Então começou pelo desafio dos químicos. E depois os biólogos foram chegando juntos, farmacologistas, para entender como essas moléculas poderiam ser úteis para outros fins, né? Ao invés de ficar simplesmente ali fazendo estudo, que, assim, é fundamental a gente conhecer a estrutura, porque em farmacologia a molécula precisa se ligar num receptor e a gente começa a entender os mecanismos com base nesse tipo de princípio. Mas foram os químicos, sim, os desbravadores inicialmente, ficaram muito surpresos, foi bastante difícil para eles, né, padronizar, interpretar essas estruturas, porque assim, as estruturas inéditas foram publicadas aos milhares, num intervalo de tempo bastante curto, quando eles foram começando a entender a lógica das relações para fazer as interpretações. E para associar isso à doença. E aí veio o biólogo, com as observações ecológicas. Então, ainda hoje, as maiores aplicações... eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, que é a atividade citotóxica, né, que a gente correlaciona com o potencial antitumoral, mas a atividade antimicrobiana também é bastante importante, deixando um pouco de lado a parte da indústria de beleza, né, dos cosméticos. Defesa química. Então, muitos organismos que não têm sistema imunológico bem desenvolvido e que estão sujeitos a diferentes pressões evolutivas, que existem no ambiente marinho. Então, a gente procura organismos que parecem ser bastante indefesos à primeira vista. Aquela história, todo mundo já viu o peixinho que solta um líquido e arrebenta com quem está querendo atacar ele. Simplificando, é mais ou menos isso. Mais ou menos. Organismos que a gente não... Assim, que o leigo dificilmente vai chamar aquilo ali de animal. Invertebrados, que eles não têm essa morfologia tal qual a nossa, né, com órgãos diferenciados, sensoriais, que você olha e reconhece como um peixe, como um animal, né? Mas animais que são de corpo mole, que vivem aderidos no substrato, eles são imóveis naquele território onde eles estão a maior parte da vida, com cores chamativas, ou seja, ele é uma presa facílima. Como que ele conseguiu sobreviver a esses milhões de anos de pressão evolutiva? Ele foi selecionado por alguma razão, ou porque ele produz substâncias tóxicas, ou eventualmente também substâncias que têm um sabor desagradável. Alguém comeu e não gostou. Existe uma guerra que é travada a todo instante no ambiente marinho, que ela é muito perigosa e envolve muitas substâncias tóxicas. De fato, a potência dessas substâncias, quando a gente começa a testar, é altíssima. De certa maneira, o conhecimento se mistura, né, com a relação da doença, o que é que já deu certo, não deu certo. Mas uma coisa, Leopoldo, que muita gente confunde ainda, o remédio fitoterápico, o remédio natural, como é que a gente define essas diferenças?
Existe uma diferença entre remédio e medicamento, né? Remédio é uma expressão um pouco mais abstrata que as pessoas popularmente utilizam para definir qualquer recurso terapêutico, né? Então, as pessoas falam, eu vou tomar um remédio para dor de barriga, né? Que pode ser um medicamento. Mas um remédio pode ser qualquer recurso terapêutico que traga alívio, cura ou promoção da saúde, né? Então, um abraço pode ser um remédio, uma garrafada pode ser um remédio, uma massagem, né? Uma conversa, isso é um remédio, algo muito mais abstrato, né? Já o medicamento não, o medicamento ele é um produto tecnicamente elaborado, então ele passa por um processo tecnológico de desenvolvimento e tem qualidade, segurança e eficácia comprovadas. Então eu sei que toda vez que eu tomar aquele comprimido analgésico, ele vai fazer o efeito esperado, não vai ser tóxico para a minha saúde e vai ter uma qualidade, um controle de qualidade. E o fitoterápico segue essa linha, né? O medicamento fitoterápico ele é preparado exclusivamente a partir de plantas, né? Com extratos de plantas ou a droga pulverizada, mas passou por um processo industrial, um processo tecnológico de desenvolvimento. Não há uma certa onda com a questão da natureza, defesa da natureza, que é muito justa, de considerar que o que vem das plantas seria menos nocivo? Não existe isso também? Tem no conhecimento popular essa expressão de que o que é natural não faz mal, né? O que é uma grande inverdade, né? A gente sabe que existem muitas plantas tóxicas, né? E a grande maioria das nossas plantas medicinais, as plantas nativas, propriamente ditas, elas não foram estudadas ainda sobre aspectos farmacológicos, aspectos químicos, né? E elas podem produzir metabólitos secundários, né? Substâncias ativas que podem ser tóxicas para o nosso organismo. E também a concentração, né? Muita gente às vezes, vou tomar um chá de boldo porque a vizinha me indicou. Quantas folhas, né? Qual a concentração daquele chá? Né? Será que se eu tomar uma concentração muito alta não vai me fazer mal? Um exemplo que a gente sempre conta é o caso do Confrei, né? Que muitos anos atrás as pessoas costumavam tomar o chá de Confrei após o almoço, né? Como digestivo. E anos depois, 20 anos depois, começaram a verificar incidência de câncer de fígado nas pessoas que faziam o uso desse chá. E então comprovou-se que existiam substâncias hepatotóxicas, né, que geravam esse câncer de fígado. Então fica aí um alerta, né, para a população que não tome plantas medicinais de forma indeliberada. Não inventa, né? Exatamente. Não inventa exatamente. Que é como qualquer remédio que a pessoa resolve tomar sem nenhuma orientação. Exatamente. Bem, nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já com o nosso debate sobre remédios que vêm das plantas ou do fundo do mar.